Você está acompanhando todo esse imbróglio aí com Alexandre de Moraes, Rumble, Trump e tudo mais? Ao longo dos dias, né, o que só tem se falado. Estava um pouco ruim ontem, não consegui, enfim, fazer o vídeo, mas a verdade é que eu tenho acompanhado um pouco desse imbróglio, né, dessa palhaçada aí, com algum grau de estupefação. Não, mas não é só estupefação sob o ponto de vista da capacidade humana de ser idiota, né, de se envergonhar. Mas é da capacidade humana também, digamos assim, de, como é que eu posso dizer, ser tão individualista, né, a ponto de não se importar de estar prejudicando muitas pessoas pelo simples fato de fazer uma coisa que a pessoa acha que ela tem o direito de fazer. E eu fiquei pensando isso não só a respeito do Alexandre de Moraes, acho que isso é muito óbvio, é muito evidente. Para além disso, né, você está vendo, a gente está vendo aí agora realmente um tribunal sendo armado para prender o Bolsonaro, o que parece para mim, porra, muito mais né, uma coisa de vingança. O Lula foi preso, o Bolsonaro também. É uma coisa meio... eu não sei, cara, é uma coisa um pouco infantil. Eu fico olhando assim e talvez o pessoal da quinta série tivesse até um pouquinho mais de sobriedade, né? Mas eu tô falando isso porque esse individualismo, né, esse egocentrismo, não sei, essa batalha de ego, essa batalha de influencers que parece ser a política hoje, essa batalha de narrativas, como falam, mas para mim, no final das contas, é só gente falando baboseira mesmo, né? Revela algumas coisas muito interessantes. A gente está passando por um momento, eu não sei se você concorda comigo, em que a ordem mundial em que a gente vive está acabando. Ela está acabando, ela está sendo completamente extirpada. Se você não está vendo isso, você está vivendo no mundo errado. A gente está vendo agora os Estados Unidos. Os Estados Unidos são a base fundamental da democracia do mundo que a gente conhece hoje. Não tem nada a ver, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa se baseou na Revolução Norte-Americana, que foi basicamente uma insurreição norte-americana contra ali, né, os seus senhores coloniais, que eram os ingleses. E olha que coisa mais curiosa, né? Os Estados Unidos não só, né, se torna, digamos assim, autocrático, cada vez mais autocrático, vide o que está acontecendo, por exemplo, ali na partilha, que na minha visão poderia se chamar de partilha da Ucrânia, após a guerra, né, com a Rússia, onde não é só que a Ucrânia não está sendo chamada para uma conversa no pós-guerra, para uma negociação. Repara, a Ucrânia não está sendo chamada para o pós-guerra. Não é só que a Ucrânia não está sendo chamada, mas a Europa inteira não está sendo envolvida nisso. Então repara que ele, Trump, autocraticamente, decide resolver o destino da Ucrânia sem participação do continente inteiro, dos líderes do continente inteiro, onde a Ucrânia fica. E para além disso, né, sem a própria Ucrânia. O que eles estão fazendo? Eles estão, por acaso, decidindo o que vai acontecer com a Ucrânia? Não, eles estão partilhando a Ucrânia. Porque o que vai acontecer com a Ucrânia, efetivamente, quem vai fazer acontecer é quem está lá. Mas eles basicamente estão partilhando a Ucrânia. O que fica para a Rússia, o que fica para os Estados Unidos? Repara, os Estados Unidos, eles eram o embodiment, né? Tipo, eles eram a expressão de uma nação que era completamente avessa a isso. Um exemplo muito claro disso foi, por exemplo, com o final da Segunda Guerra Mundial, a gente teve o conhecido, né, o famoso Tribunal de Nuremberg. Não sei se você já ouviu falar, o julgamento de Nuremberg, onde eles pegaram os principais colaboradores de Hitler ali, colocou todo mundo ali no banco dos réus e foram julgados. Repara, olha o que eu estou falando, se você não consegue entender de forma mais direta, né? Eles poderiam, simplesmente tinham acabado de ganhar a guerra, eles poderiam ter matado aqueles caras ali, imagina, no fundo de um quintal, ninguém ia se importar, aqueles caras eram realmente crápulas, né? Eram, enfim, imagina, a escória da humanidade. O que eles optaram por fazer? Logicamente porque eles naquela época defendiam preceitos morais mais elevados, eles queriam justamente ser esse exemplo de um mundo reformado onde não era a lei do mais forte que vencia, mas sim a lei, imagina, né, desses valores universais que os Estados Unidos queriam trazer para o mundo. O que eles fizeram foi colocar todos esses caras dentro de um tribunal e julgar um por um. E repara que foi um tribunal extenso, muito extenso. E quando eles chegaram ao final do julgamento, nem todos foram condenados à morte, tá? Alguns foram condenados, realmente, à morte. Outros foram considerados inocentes, porque não foi possível comprovar a culpa. Olha que coisa curiosa. Não é que os caras, isso é tudo nazista, mata todos. Repara, eles poderiam ter feito isso, cara. Mais que isso, eles poderiam nem ter feito o tribunal ali, mas eles queriam passar uma mensagem. Os Estados Unidos eram isso. Eram um farol dentro de um mundo, imagina, de um mundo completamente anárquico, né? Porque as relações internacionais, elas são anárquicas. Os Estados Unidos representavam isso. Hoje, os Estados Unidos representam um bully mesmo, né?
é o cara mais forte. Tipo assim, cara, eu te dei um monte de dinheiro, quero 500 bilhões de volta, você se vira. E não acredito que isso seja uma coisa que vai acontecer só por agora. Isso vai continuar acontecendo. Para além disso, você tem, digamos assim, uma civilização ocidental depauperada, cada vez mais envelhecida, enfraquecida, combalida, né? Você olha para as economias e hoje são economias cada vez em menor crescimento, são populações cada vez mais velhas, populações cada vez mais fracas. Se você for parar para olhar, as nossas populações são realmente fracas, não só intelectualmente, emocionalmente, etc., mas especialmente fisicamente. Somos cada vez mais gordinhos, somos cada vez mais sedentários. E olha que coisa mais curiosa, né? Somos cada vez menos pessoas e cada vez mais velhos. Porque a gente não faz mais filho, as pessoas não querem mais fazer filho. Ora, Hanson, mas por que você está falando esse montão de coisa? Porque esses são os efeitos do nosso individualismo. Quando eu só penso em mim mesmo, eu sou mais forte, as coisas vão acontecer do jeito que eu quero. Só que o problema qual é? É que eu não consigo ser para sempre mais forte. Não consigo. Em algum momento eu vou ser mais fraco. E o que acontece quando eu for mais fraco? O cara que é mais forte vai tomar, enfim, vai tomar prevalência sobre mim. Essa é basicamente a lei da selva. Os Estados Unidos representavam o contrário disso. Instituições, democracia, leis, negociação e assim por diante. A gente está vendo tudo isso acabar. A gente está vendo tudo isso acabar. E não só a gente está vendo tudo isso acabar, mas a gente está vendo o recrudescimento muito forte de ideias que são ideias muito deletérias para o ser humano. Ideias de eu contra você, de você é mal porque você não é como eu, de, por exemplo, né, imigrantes são pessoas malvadas. Os Estados Unidos, hoje, provavelmente, é o país que demonstra isso de forma mais clara, né? A gente teve, né, todo aquele caso dos brasileiros vindo, sendo deportados, apanhando, inclusive, em alguns casos. Outros, né, por exemplo, no caso da Colômbia, se você não mandar um avião para pegar as pessoas, etc e tal, vou tirar teus vistos e tudo mais. Observa bem isso, né? Porque esse é um país, os Estados Unidos são um país formado, né? Eles foram basicamente formados por imigrantes. Foram pessoas que saíram lá da sua pátria-mãe, basicamente na Inglaterra, e imigraram para os Estados Unidos. Que eram os Quakers, né? Com a ideia ali, né? Do Destino Manifesto, tem toda essa história. Mas você imagina que é um país, na sua origem, na sua raiz, é um país de imigrantes. E não só é um país de imigrantes na sua raiz, mas foi muito fortalecido por imigrações, né? Olha que coisa mais curiosa. Os Estados Unidos, que durante a Segunda Guerra Mundial recebeu ali, né, de braços abertos, as melhores mentes, as pessoas de todos os lugares do mundo, agora ele funciona dessa forma. A gente está vendo o mundo que a gente conheceu, ou onde a gente cresceu, né, falando pelo menos a minha geração sem dúvida, e com certeza pelo menos uma ou duas gerações antes de mim, né, a gente está vendo esse mundo acabar. Esse mundo está acabando diante dos nossos olhos e a gente não consegue entender o porquê é que isso está acontecendo. Não é que o Alexandre de Moraes é ninguém, é um coitado. Daqui a pouco ele vai desaparecer, como a gente já teve um monte de imbecil desaparecendo na história. Daqui a pouco o Lula vai desaparecer, daqui a pouco o Bolsonaro vai desaparecer, e tudo isso vai desaparecer. Mas o que não vai desaparecer de forma rápida é o que a gente está preparando agora. Olha em volta e percebe com calma, como a gente é cada vez mais individualista. Percebe com calma como a gente cada vez quer menos se importar com o outro, cada vez a gente quer menos interagir com o outro. Eu faço esses vídeos aqui, já falei muitas vezes antes, porque eu acredito, eu tenho esperança ainda de que não importa quão pouca seja a diferença disso aqui que eu faço, mas eu tenho a esperança de alcançar alguém. Porque o nosso individualismo é o que faz a gente ficar fraco, não é o que faz a gente ficar forte. Quando você ganha de uma pessoa mais fraca que você, ou imagina, quando você ganha uma disputa, pode parecer inicialmente que você é o vencedor. Mas a verdade é que se você consegue colaborar, você consegue criar formas de colaborar, você fica muito mais forte. Você, por acaso, imagina que se a gente tivesse saído da Segunda Guerra Mundial com um desejo de revanchismo e tivesse mantido isso, a gente estaria no estado de coisa que a gente está hoje? Você consegue imaginar isso acontecendo? É lógico que a gente não chegaria. É lógico que não. Porque a gente estaria dispersando força, a gente estaria basicamente colocando força contra força, ao invés de colocar forças colaborando uma com a outra. Hoje a gente vive num estado material de coisas que faz com que a gente não entenda como funciona, talvez, a penúria, como funciona, por exemplo, a doença, a fraqueza, a exposição, a guerra, o ódio, a morte.
te espreitando o tempo inteiro. É difícil entender isso hoje. Por quê? Porque a gente tem instituições que dizem, por exemplo, que esse celular que eu estou gravando aqui, que ele é meu. Você não pode me roubar, se você me roubar, você é preso. Isso está se deteriorando ao longo do tempo. Um exemplo aqui no Brasil é que cada vez é mais difícil você prender uma pessoa que faz um crime, né? Que comete um crime. O cara vai, aí tem 1 milhão de atenuantes, aí daqui a pouco o cara fica 2 dias na prisão e sai. O cara vai lá, mata, faz isso e aquilo outro, não pode, porque ele é menor de idade. Então, repara, tudo isso vai criando dentro de cada um de nós, seja por efeitos externos, seja por uma cultura que estimula isso cada vez mais, um grau de isolamento no nosso próprio individualismo, na nossa própria vontade, que não é só ruim pra gente, não é só que enfraquece a gente, ele é perigoso, ele é muito perigoso. A gente está construindo um barril de pólvora e a gente não está percebendo isso. Porque você imagina uma humanidade cada vez mais fraca, como eu estava descrevendo agora há pouco, cada vez mais desunida, cada vez mais individualista, com um poder absurdo de destruição nas próprias mãos. Eu estou falando um poder absurdo de destruição nas próprias mãos. Hoje em dia, para você destruir, imagina, né, um país inteiro, às vezes imagina uma cidade inteira, cara, você não precisa mandar um super exército. Não. De repente você manda alguns drones e você já faz um estrago terrível. A gente viu isso acontecendo. A gente está subestimando não o fato de que a gente tem capacidade material para destruir as coisas. A gente está subestimando a nossa capacidade de querer fazer isso. E me parece que cada vez mais a gente quer ver a destruição do outro. Eu via esses videozinhos falando, mas o Alexandre de Moraes, não sei o quê. Mas aí de um lado tinha um defendendo e falando que o outro estava errado, que eram idiotas, que eram gados, etc e tal. E aí do outro tinha um acusando, falando que era idiota, tinha que se fuder mesmo. E no final das contas, quem está se arrebentando é o Brasil. Quem está se arrebentando não é o Alexandre de Moraes, pobre coitado. Mais uma vez, pobre coitado. Quem está se arrebentando é o Brasil. Mas está se arrebentando porque os Estados Unidos não. Está se arrebentando porque a gente está esquecendo de quem a gente é. O Brasil é um dos países que tem a tradição diplomática mais respeitável do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Você consegue imaginar? Pensa aqui comigo. Você consegue imaginar algum país no mundo que tem uma extensão territorial como a nossa e não tem um exército, não tem forças armadas realmente muito fortes? Fala um pra mim. É difícil, né? Porque o Brasil, ele não foi construído à força. Ele foi construído com negociação. Ele foi construído com inteligência. O Brasil, ele é um país, assim, na sua essência, um país diplomático. O que a gente está fazendo agora é corroer isso completamente. Então, repara, isso está sendo corrido aqui, está sendo corrido nos Estados Unidos. A gente tem a Europa ali completamente, né, fragilizada, também por causa do seu individualismo, porque sou individualista, então eu quero saber da minha carreira, eu quero saber da minha vida, quero saber dos meus interesses, não quero saber de família, não quero saber de filho. E é lógico, você vai tendo ali praticamente a extinção de um povo. Você consegue imaginar que daqui a alguns anos, falando em muitos, 100, 200 anos, você consegue imaginar que seja difícil encontrar um alemão andando pela rua? Porque é possível que isso aconteça. A gente está vendo uma quebra muito forte, um momento histórico a gente está vivendo, e a gente não está percebendo o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Mas aí eu estou vendo, estou lá focado no Alexandre de Moraes, tá? Beleza, fica à vontade, perde seu tempo com isso. Mas aí a gente tô vendo recrudescimento, entendi tudo isso, acho que a gente realmente tem um cenário que vai levar para a Terceira Guerra Mundial e tal. Beleza. Mas por quê? Porque a gente é individualista, porque a gente é egoísta, porque a gente é cada vez menos capaz de interagir. Não é de negociar, isso já é um nível muito mais elevado. É de interagir. É de olhar para o outro como uma pessoa que também tem interesses, que tem dores, etc. E isso é muito mais preocupante do que qualquer guerra, do que imagina, qualquer juiz, Suprema Corte, idiota. Isso é muito mais preocupante, sabe por quê? Porque você consegue imaginar o que faz com que o ser humano consiga operar. Tem um livro chamado Sapiens que ele explica isso, né? Como é que pode 8 bilhões de pessoas viverem no mundo digamos assim, em relativa harmonia. Repara, é que a gente confia, a gente encontrou formas de confiar um no outro. Recentemente saiu uma pesquisa e demonstrou que o Brasil é um dos países onde as pessoas menos confiam umas nas outras.
Olha que coisa difícil, olha que coisa dura de ouvir. Mas mais do que isso, tá? São pouquíssimos países onde você tem um alto índice de confiança de uma pessoa na outra pessoa. A gente está realmente se preparando para passar por dias muito difíceis, por dias assim, muito destrutivos, deletérios realmente. Dias que a gente vai querer esquecer, mas a gente vai precisar lembrar, como por exemplo os dias do nazismo, como por exemplo os dias da Primeira Guerra Mundial. Foram dias que foram terríveis, né? Imagina. Foram dias de grande mortandade, assim, de grande dor, né? Só que agora a gente tem muito mais poder de destruição. E a gente, aparentemente, tem muito mais desejo de destruição também. Porque a gente não se importa com o outro. Eu queria compartilhar isso com você porque eu queria abrir meu coração. Esses dias têm me trazido uma certa angústia, uma certa preocupação, porque eu tenho um monte de livro aqui, ó. Esse vídeo aí, deixa eu ver se dá pra ver. Tem um monte de livro aqui que fala sobre história. Eu sou uma pessoa profundamente interessada por história, por caminhos da humanidade, porque eu acho que você aprende muito, né? Quando você aprende a história de quem já viveu, quem já passou por aquilo ali. Eu adoro conversar com o velhinho por causa disso. E eu acho que as pessoas não estão vendo o que está acontecendo. Porque, primeiro, não é problema delas, né? Elas estão no mundinho delas. Mas, segundo, porque parece que é só mais só mais uma bravata, só mais uma besteira. E não é. Dessa vez não parece ser, cara. Eu não lembro de nenhum momento na minha vida, e tudo bem, eu não sou tão vivido assim, mas eu diria até que uma pessoa com talvez uns seus 80 anos aí não consiga lembrar de uma situação em que, por exemplo, a gente chegou ao ponto de ter dois países dividindo outro país. Onde a gente chegou a um ponto, por exemplo, de ter esse tipo de situação ridícula que a gente está vivendo hoje, de um imbecil realmente, né? Dominando o país de forma que as pessoas não reagem, não fazem nada a respeito disso. E me parece que a gente não faz nada a respeito disso porque aparentemente, não é problema não é problema meu, não é problema seu, não é problema de ninguém. Individualmente a gente decide viver na própria vida ali, ignorar tudo que está acontecendo e achar que está tudo bem. Quando na verdade não, cara, a gente é o vetor da mudança e talvez, quem sabe, esse vídeo aqui que eu acabei de fazer, de alguma forma toque você, faça você refletir, ou faça você ver coisas que você não estava vendo antes. Então é isso, a gente se vê no vídeo 117. Um abraço. Tchau, tchau.